A vitória é nossa. Irmãos, eu gostaria de pedir a todos que se colocassem de pé. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler o capítulo 122. Eu queria ressaltar aos irmãos que, como disse o presbítero Fabiano, estamos vivendo dias difíceis, tempos tenebrosos, onde nós percebemos tamanha necessidade de nós intensificarmos as orações, não é? Mas é muito importante também nós colocarmos diante de Deus as nossas vidas, entendendo o propósito genuíno da igreja aqui na terra. A sua vida é uma vida em que, a partir do momento em que foi alcançada por Jesus, foi para que nós tivéssemos utilidade na presença de Deus, para que Deus pudesse usá-lo. E o assunto que eu quero tratar no dia de hoje é exatamente enquadrado no que nós vamos falar e, por certo, também no que nós vamos ler. Nós fomos criados para servir a Deus. Você, como eu digo sempre, não foi criado para um experimento científico, não. Você foi criado para funcionar como Deus. E também não foi criado para dar errado. Você foi criado para dar certo. No meio do caminho, muitas coisas acontecem em nossas vidas, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, sempre nos dá a oportunidade de refazer as rotas da nossa vida e trilhar firmemente até a Nova Jerusalém. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Salmos, capítulo 122, e verso 1 em diante. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificado como um muro e como uma cidade bem sólida, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Percebe-se que tudo está escrito. Vamos orar? E nós precisamos acreditar no que está escrito. Senhor, muito obrigado. Te louvo, te agradeço por tua bondade, por tua bênção em nossas vidas e por tudo que o Senhor tem a fazer. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua graça, o teu poder e a tua palavra, não só agora, mas para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Tomem assento. Todos estão acompanhando e essa semana nós fomos bombardeados com várias notícias que comovem o coração do mundo. Outros têm um pensamento controverso. Israel sentiu-se na necessidade de se proteger com o tamanho bombardeio e tamanha atrocidade que o grupo Hamas
investiu contra aquela nação. E muitas pessoas não têm noção do que pode acontecer daqui para frente. Estamos à beira de uma grande catástrofe. Os países controversos, posso dizer assim, já levanta alguns questionamentos, dizendo que agora Israel está agindo com atrocidade ali na Palestina. É um assunto muito complexo, mas nós precisamos, como igreja, estarmos atentos para o que Deus deseja realizar nesses últimos dias na nossa igreja, nas igrejas do mundo todo, na vida dos cristãos. Estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, mas, todavia, o povo de Israel, o povo de Deus, nunca saiu derrotado nas suas lutas, porque tem um Deus que luta por eles. Posso lhes dizer com ênfase e peculiaridade, como disse o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, nós estamos em guerra e não vamos ser derrotado. E o mundo saberá, e verá, e perceberá que vai ser muito pior do que foi na antiguidade. Gente, se vocês não acreditam que Jesus está voltando, eu posso te dizer, eu acredito por você e por mim. Ele está às portas. Lemos aqui a palavra de Deus que fala exatamente sobre o que Deus pensa e o que Deus vai fazer acerca da nação de Israel. Aqui nós percebemos que o primeiro versículo já começa dizendo: alegramos quando dizemos vamos à casa do Senhor. Para que nós possamos entender isso aqui na íntegra, vejam bem, aqui fala da chegada dos peregrinos à casa de Deus, como diz em Salmo 122, do verso 1 a 9. Esses salmos aqui de Davi encerra a primeira trilogia dos salmos de romagem. E no Salmo 120, o autor, ele sentiu-se como um estrangeiro odiado entre o seu próprio povo. Lá no Salmo 121, ele descreveu também os perigos da viagem rumo a Jerusalém. E nesses salmos aqui, ele também trata da alegria da chegada a Jerusalém para adorar e orar. Sabe, irmãos, esses salmos aqui, ele é um humor de alegria que é a marca do cristão. O evangelho também que nos alcançou é boas novas de grande alegria, amém? Ao passo, então, que o reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo, então o fruto do Espírito é alegria. Posso ouvir um amém? E a ordem de Deus é alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Arival Dias Casimiro, citando exatamente Agostinho, ele disse que o cristão deve ser uma aleluia da cabeça aos pés. E ainda, citando Lutero, ele disse que o cristão deve ser uma doxologia viva. Há 3 lições importantes que podem ser aqui destacadas neste belíssimo poema. A alegria do peregrino de ir à casa do Senhor em Jerusalém. Salmos 122, do verso 1 a 2. Charles Spurgeon disse uma certa feita que os bons filhos se alegram de ir para casa e se alegram em ouvir os seus irmãos e irmãs que os chamam para lá. Porque amamos então o nosso Senhor, amamos também a sua casa. Vejamos então, em primeiro lugar, a alegria do convite.
Salmo 122 e verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, irmão, durante as festas de Israel, o povo deixava as suas cidades, as aldeias e também os campos, e subiam então para Jerusalém, aonde estava exatamente o santuário e a arca da aliança, e também os sacerdotes e o sacrifício. Sendo assim, então, o convite para subir aos festejos e aos cultos era um grande motivo de alegria. É incompreensível, então, o cristão perder a alegria de estar na casa do Senhor Deus. Sim ou não? Assim é como incongruente um cristão ficar desigrejado. Ou seja, irmãos, é inconcebível, então, alguém pensar que pode ser crente sem vir à igreja. Os reformadores, por exemplo, ensinavam que aqueles que temem a Deus têm o Pai, Deus, tem Deus como Pai, deve ter a igreja como mãe. Sabe, estar nos atos da casa de Deus vale mais do que 1000 na casa da perversidade. Salmos 84 e verso 10. Sabe, é na presença do Senhor Deus que temos plenitude de alegria. Posso ouvir o amém? Salmos 16 e verso 11. O autor aqui aos Hebreus também, ele é categórico quando diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10 e verso 25. Em segundo lugar, a alegria da chegada. Salmos 122 e verso 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. O peregrino, depois então de percorrer as estradas empoeiradas da Palestina e subir as íngremes montanhas da Judéia, em meio então a muitos perigos, mas guardado pelo Senhor, vejam bem, enfim, ele chega em Jerusalém. Sabe, a jornada, ela se completou e foi muito bem sucedida. E a alegria da expectativa transformou então-se na alegria da realização, aleluia. Então, nas palavras de Potzer, a viagem foi feita, o alvo foi alcançado e a alegria da expectativa se transformou na alegria da realização, amém? O apreço então do peregrino por Jerusalém, Salmos 122 e verso 3 a 5. Há algumas verdades aqui também que são destacadas. Em primeiro lugar, lugar firmemente estabelecido. Verso 3. Jerusalém, que estás construídas como cidades compacta, a cidade de Jerusalém, encrostada no topo dos montes, a outrora capital dos jebuseus, conquistada exatamente por Davi. 2 Samuel, capítulo 5, e versos 6 a 10 nos diz isso. Agora então é a capital da Israel de Deus, a sede do culto ao Senhor. Lá então estava o tabernáculo e também a arca da aliança. Ali então, filhos, mais tarde, a história diz que Salomão erigiu o templo, que era Jerusalém, cercadas de muros, cujo o significado é cidade da paz. Também é chamada de cidade do grande rei, é um símbolo da igreja militante e triunfante. Você está aqui, amém?
Alan Hammard disse que a cidade de Jerusalém passou a ocupar o lugar central no pensamento do povo de Israel. Assim, então, no exílio, Daniel, ele roga ao Senhor Deus e ele disse: desfia o teu furor e a ira de Jerusalém, a tua cidade é o teu santo monte. Daniel capítulo 9, verso 16. O Orbe Herbes disse uma certa feita, quando o salmista olha para a cidade de Jerusalém, ele pensa em unidade e segurança. Assim como as pedras das paredes e casas eram ligadas firmemente umas às outras, cidade compacta, também o povo era unido em sua adoração ao Senhor e ao em seu respeito pelo trono. Em segundo lugar, lugar de comunhão, lugar de quê? Salmo 122 e verso 4, sabe, para onde sobe as tribos, ele disse, as tribos do Senhor, como convém a Israel assim o fazer. As tribos que vinham de todos os lugares, irmãos, ao subir então para Jerusalém, deixavam então as suas diferenças e as suas particularidades, exatamente para ser apenas uma só. Lá em Jerusalém, então, eles eram a tribo do Senhor, eram só povo, era só uma família, eles eram um só rebanho, eles também eram só uma só comunidade de adoradores. Cadê os adoradores aí, amém? Derek Kidner corrobora dizendo o seguinte: os laços eram mais do que os de sangue ou conveniência. Estas eram as tribos do Senhor, e Jerusalém era onde eles deveriam encontrá-lo, não simplesmente um ao outro. Esse fato aqui aponta para a comunhão do povo de Deus, porque somos uma só igreja, composta com todos os remidos, que procede exatamente de toda a tribo, das línguas, povos e nação. Apocalipse capítulo 5 e verso 9. Irmãos, não criamos a unidade espiritual da igreja, não, pois a igreja já possui esta unidade espiritual, aleluia. Efésios capítulo 4, do verso 1 a 6. João 17, verso 20 ao 23. Mas devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4 e verso 3. Em terceiro lugar, lugar de adoração. Lugar de quê? Salmo 122, do verso 4. Para renderem graça ao nome do Senhor, o salmista disse. Sabe, as tribos, elas subiam a Jerusalém assiduamente para adorar a Deus. E aí toda a comunidade era adoradora. Era o quê? E a motivação principal não era a alegria da jornada e nem também o encontro das tribos, irmãs, não. Mas a alegria da adoração. Posso ouvir uma adoração aí? Deus e não os homens é o centro da nossa vida e do nosso culto. Você pensa assim também? Dá um brado de glória. Em quarto lugar, era um lugar de ordem e justiça. Salmos 122, e o verso 5. Lá, então, estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Em Jerusalém também estava o que? O palácio do rei, a sede do governo de Israel, e dali procedia a bênção. Dali o rei governava o povo e também julgava as suas causas. Alan Hammard diz ainda que o sistema nem sempre funcionava perfeitamente, pois Absalão, que era filho de Davi, a explorou a fim de granjear semeadores para si. Samuel capítulo 15, do verso 1 a 6.
Jerusalém era o centro religioso e civil de Israel, e nela também havia 2 ofícios, o ofício sacerdotal e o ofício real, que são exatamente os 2 ofícios de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a oração do peregrino por Jerusalém, que vai dizer em Salmo 122, e versos 6 a 9, no texto em apreço aqui, o Senhor Deus, Ele nos ensina que devemos orar pela paz e pela prosperidade e pela proteção de Jerusalém. Vejamos então aqui, em primeiro lugar, ora pela paz externa de Jerusalém. Salmos 122 e verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém sempre foi uma cidade atacada exatamente pelos inimigos à sua volta. Inimigos de longe e também de perto. Eles não perdiam a oportunidade de atacá-la. Paz era o seu nome, mas a cidade vivia sempre ameaçada pela guerra. A cidade da paz também vivia em constante conflito exatamente com os seus vizinhos, Edom, Amon, Moabe, filisteus e sírios. Mas o salmista aqui, ele está pedindo oração para que Deus preserve a cidade de Jerusalém dos ataques externos. Concordo exatamente quando nós podemos dizer que a igreja ora, porque ela é a casa de oração edificada por Deus para todos os povos, amém? Isaías capítulo 56 e verso 7, Mateus também 21 e verso 12 ao 17, vai nos afirmar isto. Depois, em segundo lugar, ora pela paz eterna de Jerusalém, Salmos 122 e verso 7, reine paz dentro dos seus muros, disse o salmista. Sabe, o salmista agora aqui, ele roga, ele muda o foco e pede a oração para que haja paz interna, dentro dos muros. Não basta então Jerusalém ser preservada dos ataques estrangeiros, não. Ela agora precisa também experimentar a paz entre as tribos que sobem para adorar. Hoje, não muito raro, há muitas brigas internas na igreja e entre as denominações também. Eu concordo com Spurgeon quando ele disse que uma igreja deve ser uma só em crença e uma só em coração, uma só em testemunho e uma só em culto. Posso ouvir o amém? Uma só em aspiração e uma só em relacionamento cortês entre os seus membros. Prejudicam mutuamente a nossa Jerusalém aqueles que desejam construir muro dentro dela. Até porque ela precisa de unidade. De quê? E não de divisão. Sabe, não há alegria em crescer em uma igreja que está rasgada pela dissensão interna. Em uma igreja também, a paz deve ser desejada, esperada e promovida e também desfrutada. Assim como a paz reina sobre a igreja, a paz reinará consecutivamente também em sua casa. Eu repeti, a paz vai reinar também em sua casa, porque a sua casa é uma extensão da igreja, e por isso então a bênção que cair aqui vai seguir. Que você levantasse as suas mãos e recebesse de Deus a paz, porque Deus está colocando a paz em sua casa, a paz em seus negócios, a paz em sua família, a paz na vida dos seus filhos.
Eu quero ver se a igreja está viva. Deus está colocando a paz nos seus negócios. Deus está colocando a paz dentro de você. Aonde, se há paz em Jerusalém, Deus promete que há paz na igreja, então haverá paz também em sua casa. Se não puder dizer paz a qualquer preço, certamente então poderemos clamar paz pelo mais alto preço. Irmãos, em uma igreja, um dos principais ingredientes do sucesso é a paz interna. A contenda e a suspeita, o espírito de grupos e divisões são coisas mortais. Portanto, eu vos afirmo, a paz na igreja deve ser a nossa oração diária. Posso ouvir amém? Em terceiro lugar, ora pela prosperidade de Jerusalém. Salmo 122 e versos 6 a 7. Sejam prósperos os que te amam e prosperidade nos teus palácios. Quem ama Jerusalém aí, diga amém. Quem ama os judeus, diga amém. A paz de que fala o salmista não é apenas material, não. É possível ser pobre, próspero e desfrutar de riqueza material e viver também no reduto da miséria. Sabe, Augusto de Nicodemos, ele disse uma certa feita que Davi aqui, ele queria que a cidade tivesse paz, porque somente na paz é que poderia haver prosperidade. Somente quando houvesse paz em Jerusalém, é que os peregrinos poderiam então ir ali para cultuar a Deus. É em paz que o culto a Deus floresce. É em paz que nós ganhamos o nosso pão. Amém, irmãos? Em quarto lugar, orem pelos irmãos e amigos. Salmos 122 e verso 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Davi aqui, ele não só pede oração pela paz, mas pessoalmente ora exatamente pela paz. E ele ora por amor aos seus irmãos e amigos. Irmãos, vejam bem, aquilo que Jerusalém era para os israelitas, a igreja é para o cristão. Ouviram amém? Aqui estão então os seus laços mais fortes. Seus irmãos e amigos, eles são conhecidos e desconhecidos, pode ser? Atraídos também juntamente com eles a um só centro. Então, como peregrino, juntamente eu posso lhes afirmar que se houver paz em Jerusalém, os irmãos e amigos poderão vir 3 vezes ao ano para as festas. Poderão também cultuar na casa do Senhor, até porque haverá prosperidade para toda a nação. O israelita, ele vai poder ganhar o seu pão, vai poder levar avante o seu comércio, vai também levar a sua produtividade e a sua família ser sustentada. E com ela também os seus filhos. Em quinto lugar, ora por proteção, Salmo 122 e verso 9. Por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Por quê? Por que Davi amava a casa de Deus? Ele toma então uma decisão aqui muito séria. Ele promete buscar o bem de Jerusalém. Ele promete buscar a proteção da cidade. Sabe, irmãos, eu quero lhes afirmar que buscar o bem da cidade no contexto significa orar por ela, protegê-la e defendê-la exatamente das guerras, contribuir também financeiramente para a manutenção do culto a Deus realizado nela. Quero dizer-lhes que Jerusalém, as festas e também os cultos judaicos, ali com os seus rituais e sacrifícios, sim, eram
sombra da realidade que se cumpriu em Jesus Cristo. Hoje, então, nós não temos mais que fazer nenhuma peregrinação com o fim de adorar, até porque Deus, Ele é Espírito, Ele é o quê? E importa que os seus adoradores o adore em espírito e em verdade, aleluia. João capítulo 4, verso 23 ao verso 24. Irmão, hoje nós somos o santuário de Deus. Cadê o santuário de Deus aí? 1 Coríntios 3,16. As pedras vivas do templo, como diz em 1 Pedro 2, e verso 4 a 8. A igreja é o novo Israel de Deus, como diz em Gálatas 6 e verso 16. No Novo Testamento, a casa do Senhor Deus é a igreja, como diz em Efésios 2 e verso 19. 1 Timóteo 3 e verso 15 também nos afirma, e nós não apenas vamos à igreja, mas somos a igreja. Visto, então, que a igreja, ela é uma casa espiritual, uma casa o quê? Cujo fundamento é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3 e verso 11. A igreja é o firmamento de Jesus Cristo. Posso levantar as mãos e adorar a Ele? Levante suas mãos, você está firmado em Cristo, você está afirmado firmado nele, para glorificar a Ele, porque para Ele são todas as coisas. Será que você pode sentir um pouquinho da presença de Deus, amém? Levante as suas mãos, por favor, por alguns minutos, e comece a sentir a presença de Deus. Quero lhes afirmar que assim como foi confirmado pelo primeiro-ministro de Israel, Natanael, ele disse, nós vamos guerrear, mas nós não vamos sair derrotados dessa batalha. Assim também eu quero lhes afirmar nesta noite, nós estamos em uma guerra espiritual, e nós não vamos perder essa batalha, nós não vamos perder essa guerra, nós não vamos perder essa luta. Um dia Deus falou para Josafá, essa luta você não tem que pelejar, por quê? Porque essa luta não é mais sua, essa luta é minha, eu pelejarei por você, você crê que Deus está pelejando a seu favor? Deus falou para o povo de Israel, quando estava ali diante do Mar Vermelho, você vai ver que eu vou extinguir os egípcios, e os seus inimigos vocês não verão nunca mais, Deus está dando aqui hoje alegria. Deus está dando o quê? O que Deus está te dando? O que nós vamos receber nessa palavra aqui hoje? Alegria, porque o texto começa dizendo, alegramos quando dissemos, vamos à casa do Senhor. Quando você veio à casa do Senhor, você obviamente rompeu e venceu o seu cansaço, porque eu tenho certeza que muita gente aqui hoje está cansado, mas você venceu o cansaço, você venceu o inimigo que tentou fazer com que você não viesse à igreja, você venceu as limitações, as dificuldades, e você veio. Quando a gente vem à casa de Deus, obviamente, por certeza, a gente tem Deus como Pai, e a igreja como a nossa mãe. Você pode levantar as mãos e adorar a Ele. A igreja é o lugar, é o centro da adoração. É impossível amar o noivo e odiar a noiva. Você é a noiva de Cristo, amém? Então glorifica a Deus por isso. Quando nós vemos a casa de Deus, hoje então eu posso te afirmar que você orando por Jerusalém, que é o que nós vamos fazer aqui nesta noite, nós vamos fazer isso hoje, tá? Nós vamos orar por Jerusalém, nós vamos orar por Israel, e para que haja paz ali. Por certo, Deus também vai te dar a paz. A Bíblia diz, dai-vos e vos será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O que você manda, aleluias, volta para você. Então se você está mandando o amor vai vir. Se você está pensando o bem de Jerusalém, pode ter certeza, Deus fará que o bem desça sobre a sua vida. Se você está orando por Jerusalém, Deus está com certeza cuidando de você, cuidando de todos nós. Você pode receber esse cuidado de Deus? Depois o que nós vamos receber? Quando nós pensamos que Jerusalém tem que ser próspero, você está recebendo a prosperidade. Você pode confirmar isso para 2 ou 3 pessoas? Diga, meu irmão,
Hoje Deus está derramando sobre você uma bênção sem igual, porque você está abençoando Jerusalém. Ora por Jerusalém, abençoa Jerusalém. Deus está te prosperando, porque você está desejando a prosperidade de Jerusalém. Eu vou ser próspero, você vai ser próspero, porque nós sempre entendemos que aquele povo é o povo de Deus. O que vai acontecer com eles não importa, mas importa que nós entendamos e aceitamos que eles são o povo escolhido. Não só eles, mas nós também. Diga, você também é o povo escolhido. Você faz parte desse povo escolhido. E ai daqueles que se levantar contra a sua vida. Eu fiquei vendo como que os mísseis que são lançados contra Jerusalém, eles, obviamente, se defendendo, lança outro míssil e consegue interceptar nos ares os mísseis, sabe? Os bombardeios que o inimigo está lançando sobre a sua vida nesses últimos dias, não chega a você, porque Deus está interceptando nos ares, antes de chegar até você, o mal nenhum te serve. Sabe, que lê a Bíblia e a gente às vezes não entende. Olha que o que está acontecendo lá hoje é exatamente o que está escrito em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe, lá no verso 6 diz, 1000 cairá ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, o povo de Deus não será atingido, porque Deus nos dará livramento. Você está sentindo esse livramento de Deus? Sabe, nós estamos ouvindo aí uma crise terrível no Brasil, e eu tenho percebido que Deus está guardando o seu povo, Deus está guardando a sua igreja, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando seus filhos. Deus me diz que quem vem aqui nesta noite está recebendo de Deus alegria. Diga para o seu irmão, receba a alegria do Pai. Deus vai dar alegria para aquela nação, Deus vai dar alegria para aquele povo, Deus vai dar alegria. Eu vi um vídeo que enquanto o pau está quebrando lá fora, dos muros de Jerusalém, bomba caindo para tudo quanto é lado, existe alguns lugares na região dos muros de lamentação, que as pessoas estão ali vivendo normalmente, tranquilo, sabe, Deus vai fazer assim, enquanto os bombardeios, as ações do inimigo vier contra a sua vida, Deus está dizendo, vive em paz, descansa em paz, come em paz, dorme em paz, porque Ele está te dando a paz. Ele está te dando alegria na tormenta. Ele nos dá alegria na tormenta. É só nele que a gente pode descansar em paz. Salmos capítulo 4, lá nos diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Você pode levantar as mãos e adorar esse Deus que nos faz habitar em segurança, em alegria. Levante a mão, adora Ele. Só por um segundinho, vai. Aleluias, aleluias. Pode adorar Ele por alguns segundos. Ele está te dando a paz. E o que Ele está te dando primeiro? A paz, porque só com a paz a gente pode, de alguma maneira, fazer as coisas acontecerem. Depois Ele diz, eu vos darei a prosperidade. Deus me disse que está derramando uma prosperidade sem igual nas nossas vidas aqui hoje. Em Deuteronômio está dizendo o seguinte, que nós receberemos a bênção, de maneira que nós estaremos por cima e não por baixo, seríamos cabeça e não cauda, seria o primeiro e não o último, teríamos para emprestar e não pedir emprestado. Parece que eu estou falando com algumas pessoas aqui, você não vai pedir mais emprestado, porque Deus vai te prosperar sobremaneira, você vai ter para sobrar. Eu acredito muito nas nossas vidas. Você pode, em nome de Jesus, adorar Ele, glorificar a Ele por esse momento? Adorar Ele por alguns momentos. Na verdade, a Bíblia diz que o povo subia a Jerusalém para ir adorar. Então, será que você chegou aqui apenas para ser espectador? Não, é para adorar. Então, se for para adorar, adore. Você pode glorificar Ele por alguns segundos? Aleluias, aleluias. Pode adorar Ele, abra sua boca.
Lembra muito bem que na sua casa, no seu trabalho, talvez você não tenha liberdade na rua, no ônibus, de adorar o quanto você está podendo aqui agora. É por isso que a gente vem para a igreja, é para se alegrar, é para glorificar a Ele, para dizer para Ele o quanto Ele é bom para nós, para dizer a Ele o quanto nós o amamos. Ah, meu Deus, nós estamos aqui na presença dEle, aqui é o santuário dEle, então diga tudo para Ele, o que você gostaria de dizer para alguém. Para qualquer pessoa que você disser, contar o seu problema, não terá a possibilidade, a mínima possibilidade de resolver seu problema. Mas eu te digo, Deus tem, porque Ele conhece todas as suas necessidades. Ele conhece todas as suas necessidades. Então adore-o. Aleluias. Foi o próprio Jesus que disse, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Vinde a mim, vós que está cansado, sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Oh, glória. Oh, Deus Santo. Vocês estão acompanhando que quando estourou a guerra ali, na semana passada, os primeiros dias foram tensos, e vocês sabem que muitos brasileiros estavam fazendo turismo, inclusive vários pastores aqui de Belo Horizonte. E o que eles disseram que eles mais queriam era sair daquele lugar, porque eles nunca imaginaram o que é verdadeiro um bombardeio. E aí foi usada uma expressão pelo governo brasileiro junto ao Itamaraty, que eles estariam se preparando para enviar as aeronaves para repatriar os brasileiros e trazer para o Brasil. Sabe, quando eu ouço isso, eu fico pensando que Deus também está preparando, aleluia, para nos repatriar para o lugar celestial, a nova Jerusalém, da onde lá ninguém mais vai nos atribular, aonde lá nós não seremos enfermos mais, aonde lá nós não teremos mais depressão, não teremos enfermidade, lá nós não teremos medo, nós não teremos fome, lá nós não precisaremos sofrer e chorar, porque será só alegria e paz. Ah, meu Deus, você espera por esse dia e por esse momento. Ora, vem, Senhor Jesus, Maranata. Eu espero Ele ontem. Cadê o segundo, o terceiro, o quarto? Levante a mão e dê um brado de glória, porque Ele vem. A Bíblia diz em Apocalipse 3, verso 11, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa fala de trono, coroa fala de soberania. Deus vai levar a igreja a um lugar seguro, que é os céus. Céus, lindos céus, nos espera. Chegou o dia e Ele está preparando. Quem está esperando o toque da trombeta, levante a mão e adora Ele, porque chegou a hora, chegou o dia do grande arrebatamento da igreja. Eu espero Ele ontem, então adore a Ele por alguns segundos. Deixa eu ver se você está feliz com os dias que Ele está chegando, com os dias da sua vinda, com os dias do arrebatamento. Levante a mão e adora Ele. Você pode adorar Ele? Glória a Jesus. João, vamos louvar aqui. Com as mãos levantadas, adora Ele por alguns segundos. Deixa eu ver se você está preparada para o arrebatamento da igreja. Eu ouvi de um pastor veterano que a preocupação dele com o que está acontecendo nesse mundo é tão terrível. E com as controvérsias, com as doutrinas catastróficas das igrejas, com as apologias a tantas coisas que está minando alguns cristãos. E perguntaram para ele sobre o arrebatamento da igreja, e ele confirmou, ele disse, na minha concepção, Cristo não tem igreja aqui na terra para arrebatar. De tão feio que estão as coisas. Mas eu, na minha concepção, eu creio que ainda tem os remanescentes. Deus tem sim uma igreja que vai levar, porque é a igreja ataviada, é a igreja santa,
É uma igreja e redimida pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu ver se você está aqui também, ligado. Oh, aleluia. Você pode se colocar de pé e adorar Ele por segundos, porque eu já quero terminar. Oh, levante a mão e adore. Oh, a sua graça me basta. Diga isso, igreja. Basta, levante a mão e adore Ele. Senhor, o Espírito Santo de Deus paira sobre este lugar. Eu estou esperando a sua presença vinda. É por isso que ainda pregamos. Sustenta. É por isso que ainda evangelizamos. Senhor, é por isso que ainda clamamos. Jerusalém está recebendo livramento fora dos muros e dentro dos muros. Deus vai guardar a cidade santa, ataviada pelo Senhor. Adore a Ele, sinta a presença dEle. Eu recebo sua o poder e a glória resplandecente em nome de Jesus. Adora Ele, fale com Ele aí, adora Ele. Pode ser hoje, pode ser agora. Senhor, levante a mão, fale com Ele. Sinta a presença dEle nesta noite. A sua graça me basta. Sinta a presença de papai. Senhor, a sua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, e o seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, a sua graça me basta, Senhor, sua presença me sustenta. Glória a Deus. Senhor, glória a Deus. Louvado seja e a teu sua graça me basta, Senhor, sua presença me sustenta. Amém. Eu queria pedir que você levantasse as mãos. Nós vamos João, você poderia ir ali embaixo, dar as mãos ali aos varões, aos irmãos, todos. Nós vamos soltar uma música e eu quero especialmente, junto com a igreja, nós vamos orar pela paz de Jerusalém nesta noite. Você vai estender as mãos ali para a bandeira, todos que estiverem ali embaixo, vai estender as mãos e nós vamos orar pela paz de Jerusalém. Nós vamos orar em nome de Jesus. O Jefter vai colocar uma música. Ore agora comigo. Oh.
cativeiro te levaram de Sião. Levamos os nossos corações, Os teus Senhor. sacerdotes prantearam de aflição. Oramos para que haja proteção Foi para a terra e o seu povo. de vergonha Em meio e dor, às colinas e vales, caminhava triste o que testemunharam povo forte do os Senhor. antigos A profetas e líderes, Senhor. Jerusalém, porque deixaste de adorar. Deus misericordioso e Pai amoroso, tua paz divina esteja sobre essa terra. Oh, meu Deus, que cada raio do sol Talvez ilumina Deus se lembre as do ruas de Jerusalém, seja um grande lembrete da grande luz da tua sabedoria e também do teu amor que transcende fronteiras, meu Pai. Oramos pela paz que ultrapassa a compreensão humana, cuja paz duradoura cria uma atmosfera de harmonia muito diferentes comunidades. Pois isso, ó Deus, e respeito Pai, que haja de paz e que os corações se abram para a compreensão da tolerância, do diálogo, meu Pai, dissipando agora toda desconfiança que possa pairar sobre a região daquele lugar. Ó Senhor Deus, estende as tuas mãos agora, protetora, sobre Israel. Protege os habitantes daquela terra, meu Pai, desde os montes até as margens do mar Mediterrâneo. Em nome de Jesus, que tuas asas de segurança se estendam sobre as cidades e vilarejos agora, garantindo, meu Deus, que cada criança, homem e mulher possa viver em tranquilidade e em paz, em nome de Jesus, e que os líderes de Israel sejam guiados por tua sabedoria ao tomar as decisões que mudam o destino da nação. Meu Deus, concede agora discernimento para buscar a solução pacífica, promovendo, meu Deus, justiça e a equidade. Meu Deus, meu Pai, inspira-os a liderar com compaixão e também visando bem como é a estabilidade da região, meu Pai. Nós oramos, clamamos, ó Senhor, pedimos que todos os teus filhos, independente de suas origens, são amados por ti, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor vai ajudá-los a ver, meu Deus, a necessidade um dos outros, transcendendo, meu Deus, diferenças culturais, étnicas e religiosas, meu Pai. Nós oramos nesta hora, Pai, que o amor e a compaixão seja as forças motrizes que unem os corações, que os habitantes em nome de Jesus. Nós oramos também, Pai, pelos refugiados e aqueles que enfrentam a adversidades agora. Oramos e clamamos e que eles encontrem refúgio e apoio em um momento de terríveis necessidades, Pai. Oh, meu Deus, conforta os corações aflitos, cura as feridas daqueles que sofreram e dá esperança, meu Deus, aos desesperançados agora. Nós oramos, meu Pai. Ó Senhor Deus, em tua infinita bondade,
Olhe agora para além das fronteiras também de Israel e da Palestina, meu Deus. Abençoe, ó Deus, toda a região ali do Oriente Médio, Pai. Ó meu Deus, que a paz se estenda como um rio fluindo agora, irrigando todas as terras secas da desconfiança e da animosidade, Pai. Deus, nós abençoamos em nossa oração aqui. Por Israel nós clamamos, reconhecemos o caminho para a paz. Pode até ser longa e desafiadora, Deus. Nós acreditamos que pode haver uma mudança. Fortaleça e dê coragem àqueles que trabalham incansavelmente pela reconciliação, meu Pai. Dê sabedoria, inspire iniciativa que possa promover a justiça social, a cooperação e a compreensão mútua, Pai, em nome de Jesus. Sua luz, meu Deus, ó Pai querido, brilhe sobre Israel agora, guiando cada passo em direção, meu Deus, futuro aonde a paz seja a pedra angular, em nome de Jesus, e que as gerações vindouras ande em uma terra que floresça com justiça e paz, com prosperidade e acima de tudo, meu Deus, com a graça preciosa do Senhor, pela autoridade do teu sangue. Eu oro, Pai, te clamo pela autoridade do teu sangue. Eu oro, Deus, nós continuaremos orando por esta nação. Abençoamos e suplicamos por cessar os conflitos que assolam não apenas a cidade de Israel, mas também tantas outras regiões ali do mundo todo, Pai. Nós oramos pela paz mundial e pedimos, Deus, que encontre os necessitados, independente de onde eles estiverem agora, independente da raça, independente da cor, independente, meu Deus, das dificuldades de quem eles sejam, eu peço que o Senhor estenda suas mãos de livramento em nome de Israel, em nome de Jesus. Amém e amém. Oramos por Israel, oramos pelo Oriente Médio, oramos pela faixa de Gaza, oramos para que haja paz naquele lugar em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer: Deus abençoe a nação